Gente, então, hoje à noite nós vamos começar oficialmente dentro de Gênesis 1. Durante os próximos cultos, até o final do ano, nós vamos ficar apenas dentro dos primeiros 3 capítulos. Alguém pode dizer assim, nossa, mas só 3 capítulos? Sim, 3 capítulos, e eu confesso que só no que eu vou trazer hoje à noite, eu quase teria que fazer um curso com vocês, de algumas semanas, porque é tanto conhecimento, é tanta informação que a gente pode aprender com a palavra e olhando para ela, para toda a sua estrutura, a gente descobre que não é só apenas a escrita de um texto, mas é algo que fundamenta a vida de pessoas com o passar do tempo, com os séculos, fundamentou a vida de pessoas no passado, fundamenta a vida de pessoas hoje e fundamenta pessoas sob a graça de Deus, sob a graça de Cristo. E não só fundamenta a vida, como dá toda uma estrutura para lidar com o dilema do pecado na nossa história, na nossa vida, de olhar e reconhecer a grandeza daquele que nos criou, daquele que nos chamou, e perceber também que quando Deus olha para a gente, Ele traça para nós um plano de reconciliação, e onde Ele traz para nós, em nossa vida, para dentro da nossa vida, a realidade da restauração, da justificação em Cristo Jesus, onde quebrados a gente pode sair inteiro, onde o mundo quebrado e destruído pode de novo encontrar razão para existir e ser. Por isso que a gente diz assim que Deus se agradou em Cristo Jesus, porque Ele olhou para nós, viu que nós somos as criaturas amadas de Deus, caídas sim em nosso pecado, mas imensamente amoroso. O seu olhar, o seu viver em relação a nós nos trouxe de volta a Deus, e por isso Ele colocou sobre tudo, sobre todos, o nome mais alto de todos, como o Lucas falou na última música, é aquele que nós adoramos, que é o único que merece todo louvor, toda honra, toda glória. E é nesse sentido que nós queremos começar, em especial, essa temática, onde eu quero ler com vocês o verso 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Só esses 2 versículos para começarmos, e eu quero conduzir a gente no pensar sobre o princípio hoje. Princípio é o nosso tema. É uma coisa que nem sempre nós pensamos muito, aquilo que origina as coisas. Tanto o livro de Gênesis recebe um nome que é um tanto sugestivo, embora ele não trate só do princípio. Mas o início dele, a primeira palavra, ou aquilo que é colocado para nós, é uma palavra que precisa ser usada em nosso contexto de vida como cristão, para a reflexão da nossa história, da nossa vida, que é o princípio. Toda a Bíblia, quando você começa a ler ela, estudar ela, percebe que nem sempre para nós é fácil compreender tudo que está escrito ali. Mas quando a gente entra dentro do seu contexto histórico, quando a gente entra dentro do propósito para o qual ela foi escrita, a gente percebe que existem grandezas que a gente não fazia ideia que estariam lá dentro. E por isso que eu quero convidar vocês hoje à noite a pensarmos dentro do princípio, com a mesma frase que eu encerrei semana passada. O princípio, ele precisa ser pensado na lógica do fim. E como igreja cristã, a gente dá testemunho do fim das coisas. A gente fundamenta a nossa vida no fim, a gente reflete a nossa vida a partir do fim, a gente age a partir do fim, e a partir do fim é que nós proclamamos a nossa mensagem. Essa é uma frase filosófica de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, morto por Adolf Hitler, por desafiar a grandeza do império ou da realidade do nazismo em 1945.
Bonhoeffer, quando escreve isso, ele analisa o fim da história, obviamente a história do mundo, a dele e de todos à sua volta, pensando que se não houver o olhar para Jesus Cristo, não faz nada sentido. E também não tem razão para existirmos e vivermos diante de tempos tão turbulentos. Hoje não estamos numa guerra mundial. Mas nós vivemos tempos tão estranhos que a gente às vezes diz assim, vale a pena viver? Quando alguém não consegue mais olhar o fim da história, ele não tem razão para viver. E esse fim é Jesus Cristo. É aquilo que Jesus fez, é aquilo que Jesus anunciou, é aquilo que Ele mostrou para nós. E Jesus sempre mostrou e apontou para a criação, para o novo, para aquilo que não apenas uma vez foi criado lá atrás e que perdeu o sentido, que se perdeu no pecado, mas quando Jesus trabalha em nós, quando Jesus trabalha no mundo, Ele olha e diz, aquilo que eu vou fazer é novo. O fim de tudo é algo novo. É nessa perspectiva, basicamente, que eu quero olhar com vocês, que eu quero olhar junto com a comunidade, quem nos ouvir depois, para dentro de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, onde um texto tão simples, tão curto como esse, ele precisa ser olhado, entendido, experimentado, com um olhar sempre voltado a partir de Cristo Jesus. Eu vou dizer agora aqui, tentar colocar em poucas palavras, ler Gênesis, estudar Gênesis, ou ter ele como uma fonte de inspiração para a nossa vida, sem Cristo Jesus não faz sentido. Tanto que os primeiros capítulos de Gênesis, eles são um pouco estranhos, se a gente falar agora em termos aqui de literatura, porque eles não são nem uma história de fato, e eles também não são nem uma prova de alguma coisa. Eles são um testemunho. Os primeiros capítulos, em especial de Gênesis, quando você olha para o capítulo 1 até o 11, mas em especial os primeiros 2 capítulos, você vê que são um testemunho de algo que alguém sabe que é verdade. Quando semana passada eu abordei a questão de que nós somos testemunha, eu fiz de propósito, tentando nos levar a conectar a nossa história. Agora estou pensando em ti e em mim como alguém que já está se aproximando de Jesus ou alguém que já está em Jesus. Não tem como nós compreendermos a leitura de Gênesis sem Cristo Jesus. Não tem como. Senão ela se torna absolutamente ridícula. Não tem como usá-la como um argumento para alguma coisa. Eu uso Gênesis. Você pode usar Gênesis se você conhece Jesus. Se você sabe quem é o Filho de Deus, aí você consegue usar Gênesis. Porque você consegue crer em Gênesis. Consegue crer na criação. Consegue crer na história que ela conta a nós. Que Deus criou o céu e a terra. De outra maneira, não tem como levar a sério Gênesis. Podemos fazer o que a gente quiser, correr para cima e para baixo com argumentos, inclusive nos debatermos com debates, como é bem comum nos nossos dias, pessoas tentando provar a partir do Gênesis que Deus criou tudo. É bobagem, não tem como. Gênesis é a palavra de Deus, testemunhada a partir daqueles que creem nele, que sabem que ele é o único Deus, que criou todas as coisas. Não foi escrito para a gente ter uma foto de como a coisa começou. Foi escrito para afirmar que eu sou Deus. E essa é uma grandeza que muitas vezes, quando a gente para olhar, a gente logo percebe. E percebemos essa grandeza porque do decorrer de toda a Escritura, que foi compilada, montada a partir do tempo, com os séculos, e depois com a igreja cristã, entrando nos textos dos evangelhos, dos testemunhos daquilo que Jesus fez, dos testemunhos daquilo que os cristãos experimentaram pelo poder de Deus, você vai encontrar textos como o de João, capítulo 1, onde João, ao testemunhar de Jesus, ao testemunhar do Deus vivo, ele diz, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Por isso a afirmação, ler Gênesis, ler algo sobre o princípio, só é possível se a gente olha para aquele que terminou com a história e que vai terminar com a história,
Jesus Cristo, porque Ele mesmo é o Criador. E aí eu trago para nós a percepção clara que aparece dentro de Gênesis, de que não é possível definir o princípio ou o início do que é lá antes de qualquer coisa. Não tem como a gente definir. Volta e meia eu entro nos negócios aí da internet, no YouTube, por exemplo, e aí tu vê muitas discussões de pessoas tentando provar que Deus é o Criador de tudo, contra pessoas que não acreditam nisso. Teoricamente estamos falando agora aqui entre criacionismo e evolução, e você se depara num debate interminável, onde não tem ganhador e nem perdedor, apenas pessoas debatendo. Não é essa a minha proposta durante esse ano. Uma pregação eu não vou fazer isso, seria ridículo. O que eu vou trazer para nós é o princípio de que nós vamos observar a relação verdadeira de Cristo com a Escritura, a relação verdadeira das que creram no Deus verdadeiro, como a história de Abraão, semana passada. Nós vamos trabalhar na direção de vermos o que Deus faz com pessoas. Porque eu poderia fazer um debate, trazer argumentos, trazer figurinhas aqui, provando para nós mesmos que Deus é o Criador. Isso nós já sabemos. Mas o que a gente faz com isso? Eu gostaria que você talvez saísse de todas as pregações junto comigo, pelo menos essa é a minha intenção pessoal, e que você soubesse e entendesse que ao lidar com as pessoas, com o mundo à tua volta, você está lidando com um mundo que às vezes não percebeu que foi criado por Deus, que não entende e não percebe que vive em pecado, e que não compreende e que não conhece a realidade da redenção. Gênesis foi escrito para dentro de um mundo que não conhecia mais a realidade de que eram criados, de que estavam em pecado e que precisavam de redenção. Eu menciono isso porque quando você olha para todas as culturas antigas, mencionei um pouco isso semana passada, mas hoje eu menciono de forma um pouco mais profunda. Todas as culturas, civilizações do passado, você encontra mitos de criação. Alguns bastante semelhantes com a própria Bíblia, mas em nenhum mito de criação que nós conhecemos hoje, de civilizações como a China, como os egípcios, como os assírios, que são mesopotâmicos, em nenhum desses textos você encontra algo parecido com a Escritura, com a narração de Gênesis, de que Deus criou todas as coisas. Todos eles têm algum tipo de narrativa mitológica de criação, só que algo que permanece e permeia o pecado. Briga entre deuses, briga de pessoas, se pegar, por exemplo, da China, muito interessante, onde você não tem ali algo bom, você tem uma disputa, você tem um poder ou poderes que se disputam, e eles criam tudo que existe. Mas para quê? Para o caos? Gênesis ou a Bíblia, você vai encontrar uma distinção um pouco diferente. Você vê no início que aquilo que Deus faz não é para disputar nada, não é para trazer caos ou resolver o caos, mas Ele traz algo onde existe perfeição, plenitude, onde não existe dor nem sofrimento. Tanto que a Bíblia ela acabou se formatando e se formando de uma forma muito interessante. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, você não encontra dor e sofrimento. Você encontra a realidade criada de Deus, onde não existe nem nada daquilo que nós fugimos. Nos últimos 2 capítulos, Apocalipse 20 e 21, você encontra, 20 e 21 não, 21 e 22, agora a minha memória estava me dando um baile aqui, 21 e 22, você encontra de novo um novo céu e nova terra. Não foi feito de propósito, mas naturalmente a Bíblia testemunha, a palavra de Deus nos testemunha e nos reafirma que aquilo que Deus fez era perfeito. Aconteceu algo que não deveria ter acontecido, que destruiu alguma criação. Deus se importa e Ele cria algo novo. No fim, Ele cria algo novo. Por isso nós falamos de fim. Nós olhamos o tempo todo para o fim da nossa história, para o fim da nossa vida, e procuramos encontrar respostas, não em nós, mas naquele que faz tudo novo.
Naquele que uma vez fez algo novo que não existia no princípio. Agora faz algo novo que não existe. E esse é o enredo de Gênesis. Ele foi escrito, ele foi narrado, ele foi contado entre pessoas, povos, que tinham perdido por causa da sua pecaminosidade como nós, que leva ao esquecimento, sua origem, o Deus que as criou. Tinha uma memória, até interessante. Os assírios tinham até uma árvore da vida na sua narração do início. Mas eles não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro. Eles tinham se esquecido. E alguém testemunhou para eles. Todos esses povos, menos os da China, mas hoje sim, em algum momento foram afetados diretamente com o testemunho do Deus verdadeiro, que alguém ainda conhecia, que foi revelado para alguém, que alguém encontrou. E o povo de Deus conhecia o Deus verdadeiro. Com o passar do tempo, a gente vai ver que as pessoas começam a ter problemas até mesmo com o seu esquecimento, com os seus mitos. É muito interessante. Você pega a Europa, né, depois da Idade Média, uma Europa cristã. Você encontra, de repente, pessoas dizendo, quer saber, tudo isso é uma grande bobagem, é uma grande loucura, acreditar em algo que alguém criou. Na verdade, a única coisa que existe é a nossa razão, é o que nós sabemos, é o que nós conhecemos e conseguimos distinguir. E aí aparecem uns caras como um tal de Hegel, muito famoso nas universidades, e ele vai dizer que tudo que existe é instrumentado a partir do nosso conhecimento e organizado a partir da substância do nosso conhecimento. O que começa a partir dali? Ignora-se, tira-se Deus, ou tira-se os deuses, ou tira-se a religião de tudo. O mundo que a gente vive hoje, quando a gente fala no mundo de hoje, é um mundo que evoluiu a partir do pensamento desse, que esqueceu de Deus, que esqueceu das suas origens, e que teve que olhar para algum lugar, para alguma coisa e dizer, não, a gente surge dali, do nosso conhecimento, tudo surge do nosso conhecimento. E aí você chega, inclusive, aquilo que nós temos hoje sendo ensinado em cada filme, em cada documentário, em cada escola do mundo afora, de que nós surgimos do nada a partir de uma força que não veio de lugar nenhum, evolucionismo. Não faz sentido. Mas em algum momento algum maluco conseguiu olhar também criar esse mito. Continua sendo um mito, como dos chineses, dos babilônicos, dos assírios, dos egípcios, que esqueceram de Deus. Não tem mais nada para testemunhar. Eles estão vagando por uma história que não tem fundamento, que não tem princípio, que não tem origem em lugar nenhum. E é por isso que acontece algo interessante na vida humana. A gente tem muita dificuldade de lidar com algo, de olhar para algo que a gente não sabe o que é mais. E aí torna-se impossível olhar ou até mesmo saber algo sobre o princípio. Até porque se esqueceu tudo. E também se torna impossível olhar para o fim. A tragédia humana, ela é tão grande por causa do pecado, que nós não conseguimos mais olhar para trás e dizer, viemos dali. E também a gente não consegue mais olhar para frente e dizer, é para lá que nós vamos. A gente vê isso muito diante de dois momentos. O primeiro é diante do nascimento de uma pessoa. Nos nossos dias, uma pessoa, quando nasce, apesar dos pais estarem muito preocupados em dar tudo de bom e do melhor, mas ela poderia ter sido um aborto. Ela poderia ter sido algo que não viria ao mundo. A sua origem não tem tanta importância. Mas o mais interessante ainda é diante do dilema da morte. As pessoas temem muito esse dia. Eu não sei se houve em alguma época do mundo tanto temor da morte como hoje. Por que tem temor da morte? Quando as pessoas não falam sobre a morte, quando elas não querem chegar perto da morte, quando elas fazem de tudo para estarem saudáveis, longe da possibilidade de morrerem. Isso é fuga. Nós vivemos uma época quando as pessoas fogem do fim, porque elas não sabem como vai ser o fim, elas não sabem o que se espera no fim. Gênesis, desde o início, a Bíblia, desde o início, vai apontar o início, o princípio, e o fim das coisas. E isso traz para as pessoas algo que dá a elas esperança. Deixa eu contar
tentar exemplificar isso olhando para a figura de um homem e de um cachorro. Sabe qual a diferença de um cachorro e de um homem? Não, vamos dizer, um tem 4 patas e outro tem 2. Não. Qual a diferença de um cachorro e um homem? Cachorro é fiel. Não. Cachorro, os meus não são fiel. Racional e irracional. Racional e irracional? Estamos chegando perto. Vocês estão quase entendendo a lógica. É o cheiro. Hã? Cheiro. Isso é. Hoje eu não sinto nada de cheiro. O meu cachorro sente. Criação e criatura? Não. Vamos. Tu é muito biblicista. O cachorro está preocupado se ele vai ter comida amanhã ou não? Ele está preocupado se ele está em quatro patas, vestido ou sem roupa? Está preocupado com o futuro dele? Está preocupado com os antecedentes dele, com os descendentes dele? Tem alguma preocupação na figura ou no animal, o cachorro? Ele se preocupa com a vida, com alguma coisa? Eu nunca vi cachorro preocupado com nada. Eles ficam tristinhos quando a gente abandona eles. Eles são um bichinho interessante, mas poderia ser qualquer animal aqui. Mas você não vai encontrar preocupação sobre a vida, em relação à vida. Eles não estão aí para projetarem um futuro, lidarem com o ambiente onde eles estão para construir algo novo. Eles são apenas cachorros, que nós adotamos nos nossos lares às vezes como um belo e um bonito e um fiel, né, indivíduozinho, né, um serzinho que está lá. Mas eles não têm a consciência de princípio e fim. Eles não sabem por que também. Agora, pergunta para uma criança de 6 anos. Ela sabe já por que ela está aí. Pergunta para uma pessoa idosa, que já está com Alzheimer. Ela ainda sabe por que está aí. Ela ainda tem consciência de alguma coisa, de que ela está aqui para algo. Ela está aqui para representar alguma coisa. Ela está aqui para construir alguma coisa. Ela se preocupa com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Pelo menos eu acho que o ser humano é assim, tá? Não sei se existe alguma mutação genética hoje em dia, mas a princípio o ser humano, o homem, ele se diferencia do cachorro ou de qualquer outro animal exatamente porque ele é um presente de Deus na sua criação. Nós somos como ele, preocupados em não sofrermos, preocupados em sermos aquilo para o qual nós somos criados. O ser humano se preocupa, ele tem ansiedade, ele tem dores em relação ao seu presente e futuro em especial, ou pelo menos deveria ter. E se o ser humano não tem mais isso, eu desconfio que ele está tremendamente doente ou se perdeu no seu caminho. Não consegue mais enxergar nada à sua frente. E aí é onde eu quero levar a gente a pensar por que a gente deveria se preocupar com o princípio e também com o fim. Por que eles são importantes? Quando ninguém mais se preocupa com o princípio e fim, a vida torna-se sem sentido. E nas civilizações, em todos os tempos, nós encontramos em algum momento as pessoas olhando para o seu princípio, para o seu fim, dizendo, pois nós temos que resolver como vai ser, como vai continuar, o que vai ser. Mas como fazer se a gente não conhece, se a gente não sabe, se a gente não entende quem é o nosso princípio e o nosso fim? Nós vamos criar ideias, a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia chama isso de idolatria. Tudo que nós criamos para tentar dar sentido ao nosso princípio e ao nosso fim é idolatria. Tudo que a gente coloca em algum grau, pequeno ou elevado, para que a nossa vida tenha sentido, que vem das nossas ideias, que vem de nós mesmos, torna-se idolatria. Não é à toa que, quando você olha para as Escrituras várias vezes, existe uma coisa que chama a atenção, principalmente nas palavras de Jesus, quando ele convida a gente a olhar para a nossa vida e dizer, sim, vocês vão ter muitas dificuldades, vocês precisam se preparar para o futuro, mas façam o seguinte, a ansiedade de vocês, as coisas difíceis, lancem elas sobre mim. E Paulo repete em Filipenses essa expressão da seguinte maneira, não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Paulo joga de novo lá atrás na história, dizendo: o fim da nossa história tem que ser pensado em Cristo. E se o fim da nossa história é pensado em Cristo, o início, o princípio também faz sentido. E a gente pode ter a certeza de que nós não viemos de uma explosão cósmica ou do nada. Nós viemos da mão de alguém que no princípio criou todas as coisas. Se você já percebeu, versículo 1 e 2 de Gênesis é um título afirmativo. Agora nós vamos contar como Deus criou tudo. Porque depois ele vai narrar. E aqui ainda uma observação. Quando a Bíblia fala, aquele que fez, ou aquele que projetou aquilo que está na Bíblia, que é o próprio Deus, quando ele fala do princípio e o fim, ele fala da angústia humana. Eu falei isso antes. Toda a Bíblia, do 2º capítulo em diante até os 2 últimos capítulos, toda a Bíblia, ela é repleta de angústia humana. Não tem nada ali dentro que não seja desespero. Desespero, inclusive das pessoas que testemunharam, como eu falei semana passada, Abraão. Eles vivem uma profunda angústia e desespero. As suas histórias são cheias, recheadas de problemas. Mas aquele que escreve a Bíblia, certamente foram pessoas que escreveram, mas direcionadas pelo seu testemunho, que colocaram em escritura, dizendo: o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, esse conduz a nossa história para o fim. E esse fim é uma nova criação. Esse fim é uma nova história. Tanto que nós temos que, às vezes, olhar para nós e nos jogarmos a pergunta se a gente não está fazendo como Jó. O Jó tem uma resposta muito interessante de Deus contra ele, quando Deus diz para ele assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? O que o Jó estava fazendo? Questionando internamente para Deus o porquê das coisas. E Deus diz para ele: escuta, Jó, onde é que tu estava? Tu estava antes do fundamento das coisas, antes do princípio. Não estava lá. Tu não sabe qual a minha ideia. Tu não conhece o meu querer. E o Jó vai se convencendo de que quando ele olha para ele não encontra respostas. Quando ele olha para si, ele não encontra respostas. Ele pode criar mitos, mas ele não encontra respostas. Mas quando ele ouve a voz de Cristo, quando ele ouve a voz de Deus, ele tem a resposta. Estou na mão daquele que tem o princípio nas mãos, aquele que cria tudo. Ou até mesmo, quando a gente olha para esse versículo bastante conhecido de Apocalipse. Quando é apresentado em Apocalipse, algumas vezes é usada essa expressão: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que virá, o Todo-Poderoso. Esse versículo, apesar de não ser pessoal para nós, ele tem que ser sempre pensado e ouvido na nossa mente, na perspectiva de que nós não temos a capacidade de sabermos o que é de fato aquele que é, que era, que há de vir. Mas nós podemos crer nele. Porque ele, quando inspira pessoas a testemunharem do Deus verdadeiro, e Gênesis está cheio de testemunhas, cheias de pessoas que andaram com Deus, que testemunharam entre mesopotâmicos, egípcios, babilônicos, cananeus e mundo afora. Eles deixaram o testemunho, deixaram a história de Deus com eles, dizendo: tem um Deus verdadeiro. O porquê de Gênesis? O Gênesis nada mais é do que puro testemunho de que Deus criou tudo. Ele é o princípio. Eu não consigo chegar até ele, mas eu sei que ele está lá. Eu não preciso criar uma tese científica em laboratório, criar depois os instrumentos para provar a minha tese, para afirmar que Deus existe. Eu o sei olhando apenas para mim. Tanto que essa é a argumentação de Paulo aos Romanos, no 1º capítulo já começa dessa maneira, quando ele diz: as pessoas são indesculpáveis, elas não conseguem olhar para si, elas não percebem que elas não fazem parte do princípio. O princípio é Deus, e se nós não somos o princípio, não tem resposta alguma.
Mas se o princípio é Deus, se Ele é o princípio, então existem respostas, existem razões pelas quais a gente pode viver. E o impossível se torna impossível. E agora entra. O porquê que eu tenho que falar de Gênesis olhando pela minha fé em Cristo Jesus? Vamos pensar um pouquinho naquilo que aconteceu no dia em que Jesus foi morto e sepultado. Alguém de vocês já viu algum cadáver voltar a andar? Eu queria muito já ver essa cena, mas nunca vi. Tu pensa o seguinte: tu está no hospital com uma pessoa conhecida, e aí o médico chega para ti, pode ser um parente, chega para ti e diz assim: agora é o fim, nós não temos mais nada o que fazer. O médico anuncia a morte, né? Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa idosa, para de funcionar rim, coração, tudo vai. As substâncias do corpo começam a se decompor. 2 dias depois, se você se deparasse com essa pessoa, o que tu faria? O impossível é impossível. Nós estamos sentados hoje à noite nesse frio de quebrar os ossos. Aqui nesse lugar. Eu estou com os meus pés tremendo aqui embaixo, eu não estou sentindo eles. Porque nós temos uma única certeza na vida de que o fim é possível. Porque Cristo venceu o fim. O fim no sentido agora de passar por essa história que nós estamos vivendo em pecado, no pecado, como dizia Lutero, simultaneamente sabendo que Cristo me perdoou os pecados, eu que creio nele, e me tornou justo, mas ainda vivendo nesse corpo de pecado, sabendo que tudo vai se tornar novo. O testemunho do túmulo vazio é a prova de que Deus criou tudo, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Tu quer tentar provar que Deus é o Criador sem Jesus? Perde esse teu tempo. Tentar provar que Deus é o Criador diante dos mitos, tanto dos povos do passado como do evolucionismo atual, ou da falta de qualquer realidade religiosa atual, tentar provar que existe um Deus, ou que existe o Deus Criador do céu e da terra, sem Jesus Cristo, sem o túmulo vazio. Tira de fora, tira de campo o teu time, porque não vai dar certo em canto nenhum. Sabe, eu tive que aprender a 2 custas, porque eu já falei isso várias vezes para vocês aqui. Eu tive e tenho ainda amigos ateus, pessoas conhecidas que são ateus. E no início eu achava que com provas e argumentos eu poderia vencer o debate. Porque é verdade, Jesus não sei. Esquece. Se Deus não se revelar, ninguém consegue crer nele. Se Deus não chegar até a pessoa e mostrar a ele, e perguntar para ele onde é que tu estava quando eu criei tudo, no princípio onde é que tu estava, essa pessoa não é capaz de crer em Jesus. E aí eu descobri com o passar do tempo, por isso que eu estou falando desse tema com vocês até o final do ano. Ano retrasado, eu estava preparando um videozinho para o final do culto aqui no PEAL, com uma criança. Ela estava narrando um videozinho, ela ia narrar o vídeo. E é exatamente essa história de criação, queda e redenção, num vídeo curto de 3 minutos. Talvez se você estava no culto e você ouviu o vídeo, mas não vai lembrar. E enquanto a criança estava tentando ali narrar o vídeo, eu fiz o texto, preparei o texto em português para ela narrar o vídeo, porque ele era em inglês, e eu estava olhando para aquela criança e ela estava imaginando a criação, imaginando o pecado, imaginando a sua queda, imaginando a sua salvação. Eu vi isso. Ela estava sentada na minha frente, lá em casa no escritório, e eu com o gravador, né, no computador, gravando ela narrando, e eu comecei a sentir uma alegria, assim, meu, que tema, que negócio que a gente pensa tão pouco. A gente para tão poucas vezes para
olhar para a nossa história e narrar o que Deus faz com a gente, que Deus faz conosco e que depois nos traz um consolo fascinante. Porque uma vez que a gente entende a Cristo, nós somos consolados de uma maneira tremenda. Nós temos razão para viver, a gente não tem mais aquele desespero que o Gênesis mostra, que as histórias mostram sem Jesus. Não tem mais o desespero de não encontrarmos o porquê da nossa vida. E quando a gente encontra o consolo, nós encontramos também a expressão bíblica de Deus em Jesus Cristo. E através da sua história pelo seu povo, através da história da igreja cristã, nós encontramos a certeza disso aqui. Nós não fomos esquecidos. O mundo que tem, ou pessoas que acreditam em mitos, ou no mito do evolucionismo, por exemplo, elas não conseguem mais perceber que alguém presta atenção nelas. Elas se sentem esquecidas. Quando alguém se sente esquecido, ele não tem mais razão para viver. Ele apenas cumpre um papel como um cachorro no mundo. Ele passa e depois ele é esquecido. E por isso se luta tanto com tantas coisas no mundo, né, para ser feliz, para ter, para ser, que passam exatamente na hora em que se param de respirar. Nós não fomos esquecidos. Jesus não foi esquecido no túmulo. Essa é a prova de que existe um Criador. Caim não foi esquecido por Deus depois que pecou, matando seu irmão. Poderíamos olhar lá na frente. Deus não esqueceu de nenhum dos que ele encontrou. Eu gosto muito da imagem do Pedro. Por isso, uma imagem de fundo aqui. Pessoas que tiveram um princípio na vida de novo. Se tu tivesse que escolher alguém para fazer uma obra grande, para trazer o testemunho de que tu é real e que tu é verdadeiro, quem tu escolheria? Nos nossos dias, com certeza um grande cientista, com as provas, com a lábia, com a língua, né, com a linguagem correta para afirmar tudo. E eu acredito que no tempo de Jesus isso não era muito diferente, mas é o que Jesus escolhe para testemunhar de que Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Quem Ele escolhe? Um Pedro. Quem Ele escolhe? Uma mulher pecadora. Quem Ele escolhe? Um cobrador de impostos que todo mundo detesta, como Zaqueu. Não estou falando só de discípulos, porque todos que encontraram com Jesus tiveram um princípio novo na vida. Eles tiveram vida de novo. Talvez eu e você também estamos agora aqui em pé ou sentados e nós tivemos um princípio. Esse princípio foi no dia que a gente entendeu que Deus é o Criador de tudo e da nossa vida em Jesus Cristo. E a gente disse, sim, Tu és o meu Senhor e Salvador. E ali a gente começa a ter a possibilidade de, além de termos recebido consolo, de servirmos a Ele com aquilo que importa, dar significado a tudo que a gente faz. Quando você olha para a história dessas pessoas, elas começam a ter significado na vida. Eu não sou mais um pescador, agora eu estou levando o testemunho do Deus que criou tudo. Agora eu não sou apenas uma mulher desprezada, agora eu sou alguém que leva o testemunho de alguém que colocou vida em mim. Agora eu não sou apenas um indivíduo de má fama, um político mau. Agora eu sou um indivíduo que leva o testemunho da bondade de um Deus que olhou para mim e não se esqueceu de mim. Tantas histórias na palavra que a gente poderia olhar, mas eu queria que você percebesse o gostinho. Quando a gente lê Gênesis, a gente está lendo um texto que fala de pessoas que foram salvas. Essas pessoas que escreveram Gênesis, provavelmente no tempo em que a Babilônia tinha feito o povo judeu de exilados, porque eles tinham que, diante de tantos e tantos e tantos deuses, de tantos mitos e tantas bobagens, dizer, nós confiamos no Deus verdadeiro, nós confiamos no único Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos formou dele, para Ele e por Ele nós vivemos. Quer ninguém aceite isso,
Quer ninguém viva com isso, mas nós sabemos e testemunhamos isso, porque tivemos um princípio lá no fim, e esse fim é em Cristo Jesus. Nós podemos afirmar isso hoje porque conhecemos, sabemos e temos a certeza de que no túmulo vazio teve um início, um princípio, e na verdade foi o fim. O fim da dor, o fim do sofrimento, o fim do desespero, o fim daquilo que nos perturba e a gente tem que resolver. Eu quero terminar aqui por causa do nosso tempo e do frio. Eu convido vocês a ouvirem as próximas palavras a respeito de Gênesis, a orarem sobre vocês e sobre alguém. Porque quando nós entendemos que nós não fomos esquecidos, e nós entendemos que Cristo veio nos resgatar, pegar na nossa mão, nos levar para dentro da realidade daquele que nos criou, nós temos uma razão para viver. Todas as coisas à nossa volta, elas começam a ter um motivo. Um motivo pelo qual a gente ora, um motivo pelo qual a gente se importa, um motivo pelo qual a gente faz algo certo. Onde a gente não vive para nós mesmos, mas nós vivemos uma segurança, uma certeza de que aquele que nos encontrou neste mundo do pecado é aquele que nos fará novos, num novo céu, numa nova terra, um novo princípio. Amém? Quer ficar de pé? Vamos orar. Cristo Jesus, nós oramos, falamos contigo, porque nos convencestes de que o teu olhar estava desde o início voltado para nós, perdidos em nosso mundo, e tu viestes a nós e nos encontraste. Quando pensamos naquilo que tu falastes e fizestes, é tremendo, é maravilhoso saber que no princípio tu tinhas o desejo de que nós não estivéssemos longe de ti. E, Senhor, ajuda-nos a sermos aqueles que confiam com a mão firme, segurando na tua, de que não temos outra certeza além de que tu és o princípio e o fim de todas as coisas, e que em ti nós temos vida. E essa vida nos é garantida pela tua morte na cruz, nos perdoando, nos restaurando e nos dando de novo o sentido da vida, e provando que nós também voltaremos para uma nova vida, onde não haverá mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, onde aquilo que foi construído depois que tu iniciasses tudo vai ser destruído para algo novo. E, Senhor Jesus, queiras tu também abençoar que cada um de nós que ouviu, que vive em Cristo Jesus, a tua voz possa continuar sendo testemunhada, mesmo diante de um mundo que dificilmente vai confiar, mas que a nossa testemunho seja para o juízo também, mas seja também em especial para a salvação. E, Senhor, que cada pessoa que nós convidarmos para ouvir tua palavra também possa saber e conhecer quem tu és, para a sua vida ser transformada e chamada de volta para o princípio. Nós oramos e agradecemos por essa noite e pedimos que nos abençoes depois quando formos sair daqui. Amém. Amém.